Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck Sou Elisa Luxim. e hoje nós temos uma convidada que eu estou muito ansiosa para ter no podcast há bastante tempo. Eu admiro muito ela e é a Letícia Rocha. Ela tem 33 anos, é casada e tem quatro meninas. Ela é de Ivoti, no Rio Grande do Sul, formada em administração e tem uma especialização em educação financeira. E ela atua como educadora financeira. Ela tem um perfil no Instagram, que foi assim que, na verdade, eu conheci ela, que se chama le.finanças, que é absolutamente incrível. Já aprendi várias dicas financeiras com ela. Adoro seguir, é uma das minhas favoritas, sempre aparece lá no meu feed, sabe? E atualmente ela é professora da Escola Dominical do Jazz e do Mas. Letícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninos. Obrigada, Vi. Obrigada, Elisa, pelo convite. Muito bom poder estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar aquilo que a gente tem estudado e aprendido. De nada, é um prazer. E essa semana nós estamos lendo Terceiro Nef, dos capítulos 12 a 16. E eu gostaria de começar compartilhando um pensamento que eu tenho ali do início do capítulo 12. Bem no versículo 1, na verdade, bem no início do capítulo. Mas na verdade, meu pensamento é no final do versículo 1, tá confuso, né? E diz assim, ó, lá no finalzinho, é Jesus Cristo falando para as pessoas, e ele diz: Portanto, bem-aventurados sois se crerdes em mim e fordes batizados depois de me haverdes visto e de saberdes que eu sou. Então ali ele se autodenomina eu sou. É como se fosse um título, né? O eu sou. E daí, no versículo 2 ele fala a mesma coisa. Ele diz assim: E outros sim, mas bem-aventurados são os que acreditarem em vossas palavras, porque testificareis que me vistes e sabeis que eu sou. Primeiro, quando eu li isso, uma das primeiras coisas que me veio à mente é que Jesus Cristo não precisa de explicação, né? Ele é ponto final. E eu gosto muito desse título Eu Sou. E alguns anos atrás eu ouvi uma pessoa compartilhar um pensamento sobre esse título de Jesus Cristo que eu queria compartilhar com vocês. Ela disse assim: Eu sou são palavras, são duas palavras que têm um poder muito grande. Você pode utilizar essas duas palavras na sua vida e dizer: Eu sou forte, eu sou capaz. Ou você pode usar essas mesmas duas palavras para falar coisas negativas sobre você mesmo. Eu sou impaciente, eu sou chata, eu sou feia, né? E o pensamento dela é que quando a gente utiliza o eu sou para falar negativamente sobre nós mesmas, nós estamos ofendendo a Jesus Cristo, porque ele se denomina eu sou. E que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente utiliza essas duas palavras juntas para falar sobre nós mesmas. Se for para usar eu sou, que a gente fale então sobre a nossa natureza divina, sobre quem nós realmente somos. Nós somos filhas de Deus. E como tal, nós devemos falar de nós mesmas com palavras que nos elevam, que vão nos inspirar e que vão nos ajudar a nos tornar quem nós realmente somos. E eu lembrei desse pensamento quando eu estava lendo, e eu acho que é muito importante, como mães, como esposas, a gente lembrar disso, porque é muito fácil você usar eu sou para falar das suas piores qualidades, das suas piores, teus defeitos, das coisas difíceis que você está enfrentando, porque a maternidade, ela assim, ela te coloca lá no chinelo, né? Então é muito fácil a gente começar a se definir, se autodefinir ruim, se autodefinir impaciente, ou seja lá o que for, né? Enfim, eu acho que é um lembrete legal. Isso me fez lembrar que também quando somos batizados, nós fazemos o convênio de que nós tomamos o nome de Cristo sobre nós, né?
Então, o eu sou, quando eu falo, tô falando de mim, né? Eu preciso ser uma testemunha, uma discípula de Jesus Cristo mesmo. E se eu só fico ali no, nas qualidades que eu vejo que são ruins, né? Naquilo que me degrine, eu também estou, de certa forma, colocando isso em Jesus Cristo também, né? Porque eu tenho sobre mim o nome de Cristo, né? Então, era algo que eu não tinha pensado antes no eu sou, mas estou trazendo isso e sobre esse cuidado que a gente tem que ter, me fez lembrar sobre esse convênio que nós fazemos quando somos batizados, né? E isso me lembrou também sobre como é legal que a gente, pelo menos na língua portuguesa, a gente tem dois verbos, né? Para diferenciar o eu sou e o eu estou. E eu acho muito importante a gente usar eles apropriadamente. Eu acho que ajuda a gente na quando nós nos definimos, né? Porque às vezes nós agimos impacientemente, às vezes nós agimos ah, com raiva, brava ou frustradas, ou às vezes nós agimos de maneira que não está à altura do nosso potencial divino. E aí a gente usar, né, para definir o nosso comportamento. Dizer, hoje eu estou chateada, ou hoje eu estou triste, ou estou me sentindo um pouco depressiva, assim, meio para baixo, né? Ao invés de dizer eu sou, né? Eu sou brava mesmo. Ou eu sou incompetente, apesar de que eu me sinto às vezes assim. Mas saber definir, né? Que todos nós temos dias bons e ruins, e nós não, aqueles dias ruins não definem quem nós somos. E aí isso me lembra de uma coisa que aconteceu hoje. Não falando sobre mim mesma, mas também usando essas palavras com os nossos filhos. O meu filho, ele tem 4 anos, ele tá naquela fase que ele faz mimimi pra tudo, sabe? E ele pede tudo assim com aquela vozinha. E chega uma hora assim que, né, cansa. E aí eu falei pro meu marido hoje, ai, ele tá tão manhoso. Aí ele falou, ele está agindo de maneira manhosa, mas ele não é manhoso. Aí eu, au! Ah, então, acho é importante até para os nossos filhos, né? Quando eles estão tendo comportamentos que a gente não gosta, quando eles estão agindo de maneira que não é ideal, para a gente não definir eles, né? Não chegar para eles, ô, seu manhoso, tu é manhoso. Ei, você tá falando de maneira manhosa, né? Vamos falar um pouco mais como um menino grande. E é bem difícil fazer essa mudança de linguagem para conosco, com nós mesmos, mas também com as outras pessoas ao nosso redor, especialmente os nossos filhos ou marido. Essa intencionalidade de linguagem é difícil, eu sinto no dia a dia, mas ela faz toda a diferença se a gente conseguir ser intencional no que a gente fala e como a gente expressa o que a gente está sentindo, faz toda a diferença. A Elisa, como terapeuta, tu deve trabalhar muito isso, né, com seus clientes, né? Como expressar as coisas. Porque ó, tu trabalha com casais, né, muitas vezes. Como que, às vezes a dificuldade, o problema está na forma como a mensagem está sendo transmitida, né? A forma como se transmite a mensagem é o que causa o conflito, o que causa o problema. E eu sinto que isso pode ser aplicado de várias formas na nossa vida. Eu sinto que Deus é muito específico em linguagem e na forma como ele se comunica com a gente. E é importante que a gente consiga espelhar isso, né? Eu queria trazer algo também sobre o versículo que tu mencionou, Bi, que é algo que eu tenho aprendido muito esse ano, sobre quando ele fala ali, sois se crerdes em mim. E eu tenho aprendido muito nesse ano em que, como a fé, em muitos momentos, ela é uma escolha. Porque quando os desafios acontecem, quando as provações acontecem, é mais fácil a gente até mesmo duvidar. E aí eu tenho tido isso muito em mim esse ano, tipo assim, duvide das suas dúvidas ao invés de duvidar da sua fé.
né? E é uma escolha diária. É por isso que o pensar celestial é algo que a gente tem que buscar diariamente, né? Porque, por experiência própria, quando as coisas estão indo muito bem, obrigada, né? É fácil, é mais fácil. Mas quando os dias de provações chegam, é mais difícil, porque existem perguntas que não vão ser respondidas aqui, né? Então, quem está escutando e não está entendendo, né, o contexto, esse ano minha família passou por um momento em que muito difícil, em que a nossa fé foi colocada em prova, né? Porque a nossa filha de 4 anos, ela sofreu um acidente e ela voltou ao lar celestial. E desde então eu tenho aprendido quanto a gente vai ser consolado pelo Senhor, que é uma das bem-aventuranças que também fala nesse capítulo, mas o quanto a nossa fé precisa ser forte para esses momentos de provações, né? Porque nos dias em que a gente não precisa escolher a fé é mais fácil, mas existem perguntas, né? Tipo, mas por que que tinha que ser agora? Por que que ela só tinha 4 anos? E até mesmo as nossas outras filhas perguntaram isso, né? Tipo, não era a hora dela, mãe, ela só tinha 4 anos, mas o Senhor sabe. E eu tenho entendido que muitas vezes a gente precisa da fé para dar o próximo passo, né? E de passo em passo a gente vai conquistando e a gente vai conseguindo vencer a carreira que nos foi proposta, né? E cada um tem o seu propósito, cada um vai ter os seus tipos de provações nas suas medidas, mas o Senhor, ele confia em nós, em cada uma de nós e na nossa força. Mas a fé sempre vai ser uma escolha, né? Se crerdes em mim, se crerdes na ressurreição, se crerdes que eu já venci essa batalha por ti, porque quando chegou um momento nesse ano em que eu perguntei para o Senhor, o que que eu faço agora? Né? O que que eu faço? Não tenho nada que eu faça que vai mudar o fato que aconteceu, né? Posso fazer 1000 cenários daquele dia, posso tentar criar vários passos, mas o resultado eu não consigo mudar. O acidente eu não consigo evitar, porque ele já aconteceu. E eu senti muito forte, assim, quando eu perguntei isso para o Senhor, tipo, tá, o que que eu faço, né? Eu não tenho nada o que fazer para mudar. E o Senhor me disse, essa eu já venci, né? Essa batalha eu já venci. Cristo já venceu a morte, né? Mas aqui, enquanto eu estiver na vida, enquanto Cristo não voltar, eu preciso andar com fé, para que eu possa ser merecedora das bênçãos que Ele tem. E aí o pensar celestial precisa ser algo diário, né? Diariamente. E a fé precisa ser fortalecida diariamente, né? E ser escolhida diariamente. Eu tenho visto, acompanhado os seus relatos, os posts que tu tem escrito desde o acidente, e eu não. É impressionante a forma como você tem vivido isso que tu tá me dizendo. Tu tem vivido essa escolha de fé constante, diária, e é nítido e é muito incrível. E enquanto você estava falando, eu olhei para essa escritura, né, que a gente tá lendo aqui, e o eu sou me veio à mente de novo, e o que tu disse, Lê, me veio à mente que a partir do momento que a gente toma o nome de Cristo, ele tá ali com a gente, né? Ele faz parte de nós. E eu li esse eu li eu sou parte, né? Eu sou parte de você. A partir do momento que você decide tomar o meu nome, a gente tá juntos nessa, né? E é por isso que ele consegue nos ajudar a carregar esses fardos que são praticamente impossíveis de serem carregados, né? Sozinho. Sem ele, não seria possível. E eu senti uma gratidão muito grande de pensar nisso, de que ele tá literalmente ali conosco, né? Sem palavras, assim, quando a gente ouve a experiência de outra pessoa, como a sua, de realmente pensar como, né? Quando a gente se coloca no lugar, se eu tivesse que passar pela mesma coisa. Mas enquanto eu estava pensando sobre isso, ah, me veio à mente tudo que a gente está falando sobre a questão da fé, que acho que sem Deus, realmente a gente não consegue passar por nada disso. Mas porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida,
Eu imagino, pelo que tu conversou, né? Que tu contou, que é o que realmente ajuda a gente a vencer os desafios. No seu caso, a perda da sua filha. Eu gostei como você colocou também o retorno dela pro lar celestial, que na verdade não é uma perda, não perdeu ela, ela ainda é tua. Ah, mas qualquer outro desafio que a gente passe na vida, né? É tudo por causa de Jesus Cristo que a gente consegue superar as coisas. E como tu disse, que ele já venceu. É incrível. E aí vem a promessa, né? Ele tá ali no versículo 4, né? Que diz: E outros sim, bem-aventurados são todos os que choram, porque eles serão consolados. E tem algo que meu marido fala muito, que ele diz assim: aqui não é, aqui é uma parte, é uma pequena parte, né? O profeta nos diz que é um nanosegundo, e ele já tem 100 anos, e ele diz que é um nanosegundo, então quando será para nós, né? E aí a gente se concentra nisso, né? Tipo, feliz estará sempre é depois. Então, nós temos a promessa que a gente será consolado e a gente pensa o quão feliz será o reencontro, né? E ele, quando aconteceu, assim, tipo, o Bruno tem uma saúde emocional, digamos, mais forte do que eu, e acho que mãe sofre de um jeito diferente do que os homens, né? E aí teve em alguns momentos ele dizia para mim que quando a gente chegasse lá, né, tipo assim, conseguimos, chegamos lá e aí a Helena ia chegar e dizer, mas o tempo passou tão rápido aqui, né? Tipo assim, eu só tava aqui brincando, né? Tipo assim, e tá tudo bem, porque agora a gente vai ter a eternidade, né? Então, que bom que a gente tem as promessas, né? E saber que, sim, não é fácil, não vai ser fácil, né? Mas a gente tem a promessa de que a gente vai ser consolado e que tá tudo certo, porque o Senhor tem um plano perfeito, né? Então, nada foi perdido. Na verdade, a gente faz ainda mais parte do plano, né? Graças a Jesus Cristo. Isso tudo porque Ele é, né? Eu queria compartilhar um pouco, continuando com as bem-aventuranças, já que a Letícia trouxe pra gente, né? Sobre a questão dos que choram serão consolados. Uma das bem-aventuranças que me chamou muita atenção foi o versículo 7 e que para mim foi como um tema no decorrer dos capítulos dessa sessão. Fala assim: e bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tá, aí a gente vai para terceiro Nef 13:15 e diz assim: mas se aos homens não perdoardes as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Antes do 15, ali no 11, fala: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí a gente vai para o 14, versículos 1 ao 5, que Jesus Cristo fala: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Ele fala aquela história, né? Por que que tu repara no argueiro do olho do outro quando você tem uma trave no teu próprio olho? Esse tema de ter misericórdia e de evitar o julgamento. Acho que a gente já comentou sobre isso em episódios passados, mas é uma tendência muito forte nossa, como seres humanos, de estar sempre julgando o outro. E eu estava conversando com meu marido outro dia, parece que é uma tendência que, como se a gente colocando os outros para baixo, faz a gente se sentir superior, né? Eu sou melhor porque essa pessoa é pior. E essa falta de misericórdia, esse julgamento, é como Deus vai julgar a gente no último dia, então, né? Se eu for crítico, se eu for estiver sempre buscando as falhas das outras pessoas, é assim que Deus no último dia vai me julgar, com a mesma medida, né? E por um lado, assim, uma questão talvez um pouco de medo, me dá, ok, eu acho que eu tenho que começar a ser mais misericordiosa com os outros, porque eu quero receber a misericórdia de Deus também lá no último dia. Eu não quero que ele só olhe, ó, Elisa, como tu foi grosseira com o teu sogro esse dia, olha como tu ah, sei lá, foi ignorante com fulano de tal e começar, né, a apontar as minhas fraquezas, eu quero que ele tenha misericórdia de mim. Eu penso, como que eu posso ter mais misericórdia e dar mais graça e, e buscar ver o lado positivo das outras pessoas? Porque muitas vezes eu sinto também que
é aquela coisa, né? A pessoa agiu de uma maneira, a gente vê a parte ruim, digamos, mas a gente não faz ideia do que tá por trás da vida daquela pessoa, tudo que ela tá passando. E eu não sei se vocês têm alguma dica, alguma coisa sobre como ter mais misericórdia dos outros. Eu posso trazer uma perspectiva diferente para esse teu pensamento, que talvez vai ser contrária ao que tu acabou de falar. Posso contar? Como é que é? Ai, tem um ditado para isso, assim, quando vai ser advogado do diabo. Acho que é. Eu vou ser advogado do diabo, que horror. Ahn, eu queria ler de novo os versículos que tu acabou de ler no capítulo 14. E eu quero ver eles com uma outra lente. Eu quero que vocês não vejam ele como. Porque Deus aqui não é. Ele não está dizendo que é ele que vai nos julgar dessa forma. Pense nisso, pense que não, que Deus não está dizendo que é ele que vai nos julgar dessa forma, tá? Então vamos ler ali, versículo 1, o finalzinho só do versículo 1. Em verdade vos digo, não julgueis para que não sejais julgado. E o 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Ok? Tá. O meu pensamento, e faz. Eu ouvi isso há muitos anos também, eu tenho tido muitos anos para refletir sobre isso, porque eu costumava pensar bem como tu acabou de falar, Elisa. Assim, me dava até um medinho, porque se eu julgar, Deus vai me julgar assim. Mas com o passar dos anos, eu comecei a mudar um pouco a minha perspectiva, porque o Deus que eu tenho vindo a conhecer através das Escrituras não, eu não sinto que é um Deus que tenha capacidade de me julgar da forma como eu julgo os outros. Eu acho que isso não faz parte de Deus julgar dessa forma, porque se ele estivesse julgando dessa forma, ele estaria quebrando os mandamentos, um dos mandamentos que ele mesmo deu, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. E Deus vive todos os mandamentos que ele nos dá, por isso que ele é Deus, né? E o que eu aprendi e tenho aprendido é que nós vamos ser julgados pelas outras pessoas da mesma forma que nós julgamos elas, e não por Deus. A consequência do nosso julgamento é talvez não receber a misericórdia que a gente não deu para o nosso vizinho. É talvez, da mesma forma que eu julgo meu marido, ele vai me julgar de volta. Mas não necessariamente que Deus vai me julgar dessa forma. E a minha consequência é essa, sabe? É sentir o mesmo julgamento que eu julgo vai voltar para mim, mas através das outras pessoas, as pessoas que eu convivo, porque é a consequência natural. Se você é uma pessoa que julga, é nesse mundo que você vive, é no mundo de julgamento, né? Então, eu não sei, é só uma perspectiva diferente. E talvez a maioria das pessoas pense diferente e tá tudo bem. Mas ultimamente, com o passar dos anos, eu penso cada vez mais nisso. Eu gostei muito, porque, na verdade, eu concordo. Faz sentido, né? Acho que me ajudou a mudar a minha própria perspectiva agora, que eu tinha quando eu comecei essa discussão aqui, essa Uhum. conversa. Ah, e me fez pensar que essa coisa, né? Eu sinto que quanto mais eu julgo os outros, mais autocrítica eu sou de mim mesma também. E mais eu começo a pensar e assumir que os outros estão pensando mal de mim. E a gente começa, o que que essa pessoa deve estar pensando de mim? Ela deve estar me julgando, ela deve estar fazendo. Porque a gente coloca a nossa lente crítica dos outros, né? Eu estou sendo crítica dos outros, eu estou assumindo que eles estão fazendo o mesmo para mim. E aí, muitas vezes, é aquela profecia auto self-fulfilling prophecy. Mas é aquela coisa, né, de que o que tu tá imaginando às vezes vem a acontecer, porque tu fica tão preso e firme naquela crença. Então, gostei Eu muito. acho que os nossos pensamentos atraem, querendo ou não, né? Então, entra nisso. E eu sempre penso que muito do que eu tô vendo nas outras pessoas fala mais sobre mim mesma do que a própria outra pessoa. Então, o julgamento vem de mim mesmo, né? Nem, a outra pessoa, de repente, nem tá nem aí, nem tá julgando, mas é mais sobre mim, é mais sobre aquilo, a minha perspectiva, aquilo que eu tô vendo, né?
E às vezes até é porque, ai, ou eu queria ser mais assim como ela, ou ai, aquilo que ela faz me incomoda porque eu também ajo dessa forma. Então, acho que é mais sobre nós mesmos do que a própria outra pessoa. E o julgamento. Eu fico pensando também, tipo, sabe, questão de discussão? A gente tem uma máxima aqui em casa que a gente fala assim que numa discussão, no final, se a gente vai ficar ali debatendo, continuando a discussão, cada uma das partes vai sair mais convencido daquilo que ela estava defendendo. Dificilmente alguém vai dar o braço a torcer, né? E eu acho que no julgamento é quase que assim, né? Tipo assim, é mais sobre aquilo que eu tô vendo, né? E eu vou ficar ainda mais convencida daquilo, mas é sobre mim, não é sobre a pessoa, né? Muito legal isso, realmente. É, o que eu tô curiosa da agora, não sei se vocês têm sugestões ou dicas, como, o que que a gente pode praticar, o que que a gente pode tentar fazer para mudar essa tendência que é tão meio que natural, né? Humana. Se vocês já fizeram alguma coisa que sentiram que funcionou, que ajuda, ou algo assim. Acho que é mudar a perspectiva, assim como vem o julgamento, mas tô, eu aprendi muito esse ano também, que até em relação às lembranças eu vou trazer, tá? Tipo, vem alguma coisa ali, alguma lembrança ruim, tu tem que tirar. Se é um pensamento, em vez de tu alimentar, é tu tirar. E isso me fez lembrar agora sobre as ervas daninhas, que foi um discurso que foi o Helder Soares que deu a 2022, eu acho. E ele disse pra gente não alimentar as ervas daninhas, quando a gente percebe que elas estão tomando ali, tu já tira, porque senão o teu campo vai ficar cheio de ervas daninhas, né? E acredito que tu pode só mudar, tipo assim, quando vem o julgamento, tu faz o esforço mental de pensar numa qualidade daquela pessoa, tá? Então, mas isso não vai ser automático, mas é você se esforçando. É que nem quando a psicóloga me trouxe esse ano até sobre, tipo, como esquecer o acidente, por exemplo, né? Ela disse, isso é algo que marcou muito vocês. Então, automaticamente, isso não vai sair da mente, mas você vai ter que puxar uma lembrança boa dela e aí, automaticamente, a imagem do acidente vai saindo, porque tu fez o esforço de colocar outra lembrança ali. E assim como vem um julgamento, tu pode puxar automaticamente, mas olha só, isso ela tem de bom. E aí você tira o julgamento e traz uma coisa boa. Muda foco. Gostei muito disso. Ah, acho que duas ou três coisas me vieram à mente em conjunto com isso que a Lê acabou de trazer. A primeira é aquele discurso do Elder Uchtdorf de alguns anos atrás, que ele fala sobre julgamento. E eu não vou saber quando que foi exatamente o discurso, mas que ele está falando sobre julgamento e ele fala: eu tenho só duas palavras para quem julga o outro. Vocês lembram? É Não lembro. pare agora. E foi meio que uma piadinha, assim, mas que fica na minha mente, ficou na minha mente. E então, pare agora, né? Eu acho que tem que ser aquele tipo de coisa que é uma bandeira vermelha, assim como a gente trata assuntos mais sérios, tipo a pornografia. O que que você faz se você vê pornografia? Fecha o computador, sai daquele ambiente, é tipo uma reação rápida, assim, você já tem aquilo na sua mente, né? E é a mesma coisa com julgamento. Se a gente conseguir. É muito mais difícil fazer isso com julgamento, porque é muito mais sutil e muito mais comum, e não é visto como algo tão ruim quanto pornografia, por exemplo, né? Mas a nossa reação talvez deveria ser a mesma. Para agora, né? Muda teu pensamento, muda teu foco, substitui o que a Lê acabou de trazer, né? Substitui esse pensamento. E daí a outra coisa que eu pensei, além do pare agora, eu estava ouvindo um discurso essa semana para a faculdade e estava falando exatamente sobre isso, sobre não julgar as pessoas. E daí a discursante mencionou a Sister McConkie, Carol F. McConkie. E ela disse o seguinte, que todas as pessoas têm dificuldades que nós não sabemos. E é importante que a gente lembre constantemente que todas as pessoas ao nosso redor são filhos amados de Deus e que nós precisamos vê-los com os olhos de Cristo. Nós não podemos permitir que o julgamento dite a forma como nós interagimos com as pessoas.
simplesmente não está certo. E daí, essa parte eu vou falar dos meus pensamentos, né? E daí o que ela disse. E se você estiver tendo dificuldade em fazer isso, meu conselho para você é se aproxime daquela pessoa. Porque quanto mais próxima você está de alguém, mais você conhece ela, mais você conhece as dificuldades que a pessoa está passando, e imediatamente você vai parar de julgar ela tanto, porque você vai ter compaixão. Então, parar agora, se aproxima. Se tu tá julgando alguém, tenta se aproximar, tenta conhecer ela melhor. E daí a terceira coisa que eu tenho feito, que eu tô passando por uns momentos meio difíceis, e uma das coisas que eu aprendi ao estudar as escrituras para tentar me ajudar é que a caridade, ela é um presente de Deus. Não é, eu não posso simplesmente decidir assim, eu vou agora me tornar mais caridosa, eu vou começar a trabalhar em me tornar mais caridosa. Não funciona assim. A caridade é um presente de Deus e a gente precisa pedir para Ele. Se a gente for dignos e se a gente estiver buscando ser mais caridosos e pedir para Deus, Ele vai nos conceder uma porção do amor dele. Não é nosso, não é algo que eu consiga desenvolver, porque não é meu, é dele. Então eu tenho orado para eu ter caridade, para eu poder ver as pessoas com o amor que Deus tem por elas e com os olhos dele, porque eu não consigo. Por mais que eu tente exercitar isso e pense, não, eu vou fazer uma meta, em 2024 eu vou ser mais caridosa. Não funciona assim, porque não é algo que é meu para eu poder desenvolver. Vem de Deus. É só Ele que pode me dar essa habilidade. Muito obrigada, meninas. Acho que são coisas que eu preciso trabalhar. Todas É são, todas, Tati. todas. Posso contar uma experiência rapidinho que eu acabei de lembrar? Uhum. Tem um homem na minha ala que ele serviu missão na Inglaterra e ele tem pavor de pé. Ele tem nojo, ele acha pé a coisa mais nojenta do mundo. Ele sempre usa tênis porque ele não gosta nem de ver o próprio pé dele. Ele diz que ele não gosta nem de lavar o próprio pé, de ter que tocar no próprio pé. Esse é o nível de nojo que ele tem de pé. E quando ele estava servindo como missionário, ele e o companheiro dele conheceram um senhor, bateram na porta dele por um acaso e descobriram que ele já havia sido batizado na igreja muitos anos atrás, mas tinha ficado inativo. Mas ele tinha umas dificuldades de mobilidade, ele se movimentava com um andador e tal, e tudo era muito difícil para ele. Mas ele começou a frequentar a igreja. E teve um domingo que ele não foi à igreja. E os missionários decidiram ir lá na casa dele para visitar, para ver como é que ele estava. E chegando na casa do senhor, é, eles encontraram ele numa situação deplorável. Ele tinha, ao levantar da cama, ele derrubou um copo que ele tinha de água na cabeceira e ele pisou em cima dos vidros do copo ao tentar limpar. E isso tinha acontecido alguns dias atrás. E ele tentou o melhor que ele pôde limpar as feridas, mas ele tinha muita dificuldade já para se movimentar. Então ele tava meio que foi se arrastando e tal, e tava infeccionado e tava assim, os pés dele estavam numa condição realmente horrível. E esse homem conta que ele chegou quando viu a situação, o senhor disse para ele aí, o médico me deu esse remédio, a minha filha trouxe para mim esse remédio para passar nos meus pés. E o missionário disse que imediatamente ele sentiu no coração dele um aumento de amor por aquele homem e que ele sentiu que ele deveria ajudar. Ele falou: Posso passar esse, esse remédio nos seus pés? E ele disse que ele pegou aquele remédio e passou nos pés do homem e que em nenhum momento ele sentiu nojo, ele não teve nenhum sentimento a não ser um amor abundante que ele teve certeza que não era dele, que era um presente de Deus e que Deus estava, através dele, emanando amor por aquele homem. E eu fiquei tão tocada com essa experiência.
E eu queria compartilhar. Obrigada, muito interessante, né? Porque a gente tem as nossas tendências, como esse homem tinha a tendência dele de ter nojo de pé, mas o presente de Deus faz a gente superar, né? Essas tendências. Eu tenho uma pergunta para vocês também. Ali no capítulo 13, Jesus Cristo continua ensinando ao povo e ele fala no versículo. Tem várias coisas aqui que eu gosto nesse capítulo. Ele é cheio de tesouros, assim, e de coisas que me chamam a atenção. Eu gosto muito ali no versículo 8 quando ele diz que porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Eu gosto muito disso. E daí ele continua falando meio que nesse tema do que é necessário pra gente, das coisas materiais, né? E daí ali no versículo 19, ele diz assim: não entesoureis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. No 20, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21, pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E o que me chama a atenção nesses versículos é que nós sabemos que nós precisamos de coisas materiais, elas são importantes. E eu sei que a Letícia é uma especialista nessa área, eu sei porque eu sigo os conselhos dela financeiros, que são muito bons, e tem me ajudado e ajudado a minha família. E eu queria saber, assim, se tu tem algum pensamento sobre essas escrituras, porque algumas pessoas podem ler isso aqui e pensar, eu tenho que parar de me preocupar, eu tenho que parar de me preocupar com a parte financeira, Deus vai prover, que no caso aqui, né, ele estava falando com os apóstolos, né, que tinham sido chamados e tal, estavam sendo chamados para o ministério, mas a gente precisa de coisas materiais, e não só depender, né? Imaginar que Deus vai prover tudo e vai aparecer milagrosamente, mas ao mesmo tempo a gente ainda não pode perder o foco das coisas celestiais, porque isso acontece com muitos povos, a gente vê daí aquele ciclo do orgulho, né? As pessoas daí se vangloriam e ficam, né, focadas nas riquezas, daí elas caem e daí se lembram de Deus, esquecem, aliás, elas se esquecem de Deus, daí tem que se lembrar de Deus. E eu me pergunto se tu tem, assim, algum comentário sobre esse assunto, alguma ideia que tu possa compartilhar com a gente sobre isso. Eu sempre gosto de trazer no meu perfil que o sucesso financeiro, na verdade, ele está no equilíbrio, né? E no equilíbrio não só financeiro. Tipo, as finanças, o dinheiro, ele está no mundo físico. Mas todos nós somos parte de algo maior, né? Tipo assim, a gente tem o mundo mental, a gente tem o mundo espiritual, a gente tem o mundo emocional, e aí tem o mundo físico, que aí que tá o dinheiro, né? Ele é material. A gente precisa dele, obviamente, né? E o Senhor mesmo, ele deseja que a gente seja autossuficiente. Ele deseja que a gente tenha abundância. E uma vida abundante é uma vida abundante em todas as coisas. Mas eu acho não, eu tenho certeza que a grande questão da vida é a gente colocar o nosso coração naquilo que verdadeiramente importa e ter os motivos certos, né? E isso é uma avaliação constante que a gente tem que fazer. Se eu realmente estou trabalhando para buscar ter uma qualidade de vida melhor, para buscar esse equilíbrio, para buscar essa autossuficiência, essa vida abundante, mas não de forma demasiada que eu estou esquecendo o resto. Porque o Senhor, ele nos abençoa aonde a gente. Tipo, se eu sou fiel à lei do dízimo, ele vai me abençoar em relação à lei do dízimo. Se eu sou fiel a aquela lei, né? No caso, né? Então eu vou receber a bênção concernente e a obediência àquela lei. E, obviamente, se eu colocar todo o meu esforço na questão profissional, né, nisso, eu vou ser abençoada naquela. Mas isso não significa que daí as outras áreas da vida vão ser abençoadas, né? E aí entra a questão do equilíbrio. E eu gosto muito, tipo assim, tá, eu vou trabalhar, eu vou buscar esse sustento, eu vou buscar ter essa qualidade de vida, mas aquilo que verdadeiramente importa para mim tem que vir primeiro. Então, tipo assim,
são coisas práticas mesmo, né? Tipo, eu acordei, eu preciso fazer minha oração, ao invés de eu já me arrumar para o trabalho. Ler as escrituras, dedicar tempo de qualidade para isso, né? Porque à medida que eu paro de fazer isso, eu estou deixando o meu mundo espiritual fraco. E aí todas as outras coisas vão ficando também ruins, né? Tipo assim, não. Esse para mim é o principal mundo, né? Tipo, é a principal área da vida. E se eu não tô bem ali, é muito provavelmente que lá no meu trabalho, quando estiver acontecendo alguma coisa que eu estou passando por um desafio, eu não vou ter até mesmo a influência do espírito para eu conseguir resolver aquilo da melhor forma possível. Então, quando as coisas estão funcionando, a vida flui melhor, né? E aí eu acredito que o que a gente precisa fazer é uma autoavaliação diária, né? Onde que eu coloquei o meu foco hoje? Eu deixei, tipo, a minha família, os meus filhos de lado, e só trabalhei, ou eu consegui dar o tempo de qualidade que eles precisam, né? Eu consegui estudar as escrituras com minha família, eu fiz oração com eles, eu estive presente, e acredito que quem trabalha ainda, tipo, eu trabalho em casa, eu posso estar no celular trabalhando do momento em que eu acordo até o momento em que eu vou dormir, porque isso faz parte de mim. Mas se qual, digamos, como que eu vou mostrar isso para as minhas filhas? Qual a visão que elas vão lembrar de mim se elas só me veem com o celular, por exemplo, né? Tipo, mamãe tá trabalhando, mas, poxa, mamãe só trabalha, né? E toda a outra parte tá de lado. Então, eu gosto muito de diariamente, quando eu vou fazer minha oração da noite, eu fazer a avaliação daquele dia, né? Para ver aonde que eu preciso melhorar e mudar no próximo dia, para que eu possa realmente colocar o meu coração no lugar certo, né? Porque o grande problema, e daí algumas pessoas têm isso muito forte, tipo, o dinheiro é a raiz de todo mal, quem é rico não entra no reino dos céus, o povo colocou o coração na riqueza e veio o orgulho e tá. Então, a riqueza é ruim. Não, o grande problema é você colocar o seu coração na riqueza. Porque se você é uma pessoa naturalmente boa, o dinheiro vai vir para te conseguir fazer ainda melhor o bem, ajudar ainda mais pessoas, servir melhor, porque você não vai ter a preocupação financeira, né? Então, o Senhor, ele quer que a gente seja realmente autossuficiente, mas a gente precisa estar com o coração nele, não nos bens, não na riqueza. Eu acho que é esse o segredo, né? Essa autoavaliação. Eu gostei muito dessa prática que tu falou, de fazer essa autoavaliação no final do dia. Porque às vezes os dias passam, né? Parece que a gente dorme e acorda sempre pensando no próximo, o que que tem que fazer, o que tem que fazer, especialmente como mães. E aí, quem trabalha, né, digamos, um emprego, algo além de estar fazendo coisas em casa, é assim, é uma preocupação constante. E de tirar esse tempo no final do dia para fazer essa avaliação, né? O que que eu fiz bem, mas o que que eu posso melhorar amanhã? Porque senão a gente vive, a gente não tem esse tempo para progredir e para ser intencional. Eu gostei muito dessa prática. E uma das coisas que tu mencionou quando tu falou, né, do, do equilíbrio, foi sobre o tempo com a família, né? E quando eu tava pensando nessa escritura, eu pensei, fala pra gente ajuntar tesouros no céu. E eu pensei, como que eu vou juntar tesouro no céu? Eu tenho pessoal que diz, né, compra um terreninho no céu. Como que eu vou comprar meu terreninho no céu? O que que são os tesouros celestiais? E aí na minha mente veio que são os relacionamentos com as pessoas ao meu redor, né? Eu não vou levar casa, não vou levar carro, não vou levar roupa. O que eu vou levar é o relacionamento com os meus familiares, com os amigos, com as pessoas, né? Elas são o que vai estar no reino celestial. A gente espera, todos juntos no céu. E aí eu escrevi uma pergunta para mim mesma: como eu estou investindo meu dinheiro e meu tempo? Né? Eu gosto muito do teu perfil que tu fala bastante sobre investimento, porque às vezes a gente tem essa visão muito imediatista, né? Ok, meu dinheiro eu vou usar agora porque eu preciso aqui, pro agora, e é importante o agora, mas
E o futuro, né? Como que eu vou investir, me preparar para o futuro? E eu fico pensando no que eu estou investindo, especialmente com a questão do meu tempo, né? Que é algo bem escasso na minha vida. Escasso não, todo mundo tem mesmo 24 horas por dia, né? Mas nossas demandas são diferentes. E eu tenho refletido um pouco mais sobre isso, sobre como que eu posso investir mais meu tempo no meu tesouro celestial, que é a minha família, meus filhos, meu marido, em especial. E o que eu tenho que fazer diferente, né? O que são as coisas que eu tenho que deixar de fazer com o meu tempo para poder dedicar o tempo para eles. E é semelhante com o dinheiro, né? Que eu vou deixar de gastar com algo para poder gastar numa coisa mais importante. Ah, Recentemente eu escrevi um manual e que é você dona do seu dinheiro e eu trato sobre isso nele. Eu escrevi justamente isso sobre a gente ser intencional com os nossos recursos, porque se eu não tenho um propósito, o meu dinheiro não vai ter um propósito, eu vou gastar ele com consumo, porque gastar dinheiro é muito fácil. Então eu vou gastar ele de qualquer forma. Se eu não tenho um propósito, eu vou usar o meu tempo com coisas que não vão me elevar, com coisas que inúteis, né? Eu vou perder tempo nas redes sociais, só passando ali. Porque eu não sei onde que eu vou chegar, eu não sei aonde que eu quero estar, né? E se eu não tenho um propósito, eu vou usar todos os recursos que eu tenho de forma errada, né? E o Senhor, ele é justo e ele tá vendo o que a gente tá fazendo com os nossos recursos. Então, como que ele vai me dar mais se ele tá vendo que a porção que ele me deu, eu não tô sendo uma mordoma fiel a isso, né? Eu não estou cuidando bem daquilo que ele já me deu. E aí, como que eu vou esperar mais se eu só desperdiço aquilo que ele me deu, né? Então, e eu falo sobre isso que tu mencionou agora, Elisa, também no manual. Eu falo sobre se a gente não é intencional, a gente vai ser levado pelas circunstâncias. Só que ser levado pelas circunstâncias muitas vezes é doloroso, porque a circunstância vai nos colocar em lugares onde não é pra gente estar. E aí a gente não vai estar cumprindo verdadeiramente o nosso papel. Então, a grande questão é realmente ter um propósito. E aí viver esse propósito diariamente, né? E aí o nosso tempo, os nossos recursos, nossa energia, né? E o nosso dinheiro, ele também vai ter um propósito. Nossa, gostei demais disso. Eu fiquei pensando aqui no Tesouro Celestial, é um investimento a longo prazo, né? Que tem uma taxa de retorno é, muito alta, mas lá no futuro, né? E é interessante pensar sobre isso, porque a gente é muito impaciente, a gente quer ver resultado agora, né? Mas Deus, sendo tão bondoso e tão misericordioso, ele deixou o Espírito Santo. Quando a gente está investindo o nosso tempo, quando a gente está fazendo um investimento na nossa fé em Deus, a gente tem a companhia do Espírito que nos conforta e nos diz, tu tá indo pelo caminho certo, né? Continua nesse caminho que tá dando certo. E isso é muito confortante, né? O investimento na vida física não é tão confortante assim, né? Para quem tá começando a investir, sempre dá um medo, assim, né? Tá, e se, né? E se eu perder alguma coisa, né? Então, mas o investimento com o Senhor é uma instituição financeira mais segura, com o retorno certo. Não precisa ter medo de investir. Muito bom. Mas conhecimento também tira o medo dos investimentos aqui, tá? É verdade. E eu tô aprendendo contigo, tá? Mas uma coisa eu quero falar sobre investir nosso tempo para os tesouros no céu. Eu não tenho como não trazer a Helena nisso, né? Porque ela já é um tesouro que a gente tem no céu. E mais do que isso, o tempo em que a gente dedicou aqui para ela, tipo, a gente teve 4 anos com ela aqui na Terra e para a gente foi um presente, porque a gente sabe que ela era um espírito que ela não precisava. Ela não precisava de todas as experiências terrenas e ter os 4 anos com ela foi um presente. E o que a gente conversa muito aqui em casa é o quanto a gente pôde
aproveitar esse presente, sabe? Não foi algo, não há arrependimento, tipo, ai, mas eu trabalhei demais e eu quase não aproveitei ela. Não, a gente aproveitou muito esse tempo dedicado, né? Esse presente que a gente teve desses 4 anos com ela. E eu tenho certeza, né, que é isso, quando a gente usa o nosso tempo com aquilo que verdadeiramente importa, aí a gente tá realmente colocando os nossos tesouros no lugar certo, né? Porque já pensou o quão triste seria? E isso chegou mães falando sobre isso no meu perfil, tipo, nossa, se acontecesse isso com a minha filha, eu teria o arrependimento porque eu só trabalho, eu não tenho tempo para ficar com ela. E eu pude refletir sobre isso, o quanto eu pude dedicar o meu tempo para ela e o quanto o Senhor ele preparou com que a gente e pudesse viver isso, né? Porque eu sei que muitas pessoas elas hoje precisam sair para trabalhar, mas eu trabalhava com ela em casa e eu tenho muitos vídeos onde eu estava trabalhando e ela estava do meu lado. Então, mesmo trabalhando, eu estava ali com ela, né? Eu estava podendo ajudar ela. Então, eu agradeço ao Senhor por ele ter dado esse presente e por ele também ter permitido eu ter um trabalho que eu pudesse ter desfrutado ainda mais desses 4 anos, ter colocado o tempo realmente no lugar certo, né? Gostei muito do que tu trouxe da Helena, porque é exatamente isso aqui, ó. Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam nem roubam. Ninguém pode roubar de ti esse tesouro desse tempo que tu passou com ela, né? Que bonito e que presente, como você falou, né? De Deus. E aí, o outro pensamento que eu tive é que é importante a gente ter uma segurança financeira, é importante a gente investir, é importante a gente trabalhar para a parte financeira ter boa, para que a gente então possa dedicar tempo para essas coisas, né? Se eu passar a minha vida inteira trabalhando e consumindo todo o meu dinheiro de uma maneira que não seja sábia, ou meio que perpetuando essa mentalidade de que tem que trabalhar para ter as coisas, né? E aí tu gasta todo o teu dinheiro com coisas, coisas, coisas que um dia vão ser consumidas pela traça, pela ferrugem, né? Em vez de usar o dinheiro para ter momentos ou para investir, para guardar para o futuro, mas assim, para acho que é uma mudança de mentalidade, né? De qual eu estou servindo o dinheiro ou o dinheiro está servindo a mim. E bem como tu falou de tentar encontrar esse equilíbrio, porque o dinheiro é importante. A gente precisa, né, ter um teto, ter comida, ter alimento, ter todas essas coisas. Até você comentou também sobre ter a paz de espírito, não ter essa preocupação, porque eu sei, pra mim, quando eu tô preocupada com a parte financeira, é difícil eu conseguir dedicar tempo, atenção pros meus filhos, de estar tranquila. Eu fico mais irritada, eu fico mais frustrada. Ah, então, mesmo que eu tenha tempo com eles, não vai ser um tempo bem aproveitado. E é bem interessante como isso tudo funciona junto. E outra coisa que eu tava pensando, quando tu mencionou, né, o teu tesouro, a Heleninha, ali no versículo 9 eu amo muito essa escritura que Jesus Cristo, que ele fala, ele diz assim, versículo 9 do capítulo 15, desculpa. Capítulo 15, versículo 9. Eis que eu sou a lei e a luz. Confiai em mim e perseverai até o fim, e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna, né? A Helena vive e a gente vai viver em Cristo, né? Por Cristo, por causa dele, entre trancos e barrancos, né? É sobre resiliência, porque essa vida é muito difícil. Ele não diz assim que a gente vai perseverar e que vai ser tudo perfeito, né? Não, vai ser e é muito difícil. Mas se a gente perseverar, a gente vai receber a vida eterna. E isso me chamou muita atenção, porque quando a gente passa por momentos difíceis na vida, a gente tende a pensar que a gente não vai conseguir, que a gente não vai chegar lá, que não vai dar certo. Ou quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente tem uma dificuldade com algum mandamento. Meu, bola pra frente, sabe? Vira a página, se arrepende, tenta de novo, tá tudo bem.
Sabe? Só persevera. Perseverar não significa ser perfeito, perseverar não significa fazer exatamente todas as coisas, ou fazer tão bem quanto a Letícia faz, ou quanto a Elisa faz, ou como a. Sabe? Não importa como ninguém mais está fazendo as coisas, importa que você está tentando, se esforçando para guardar os mandamentos, e no meio de tudo isso você vai errar, e tá tudo bem. Porque Jesus Cristo diz aqui: confia nele e persevera. Só isso. Mais nada. E a gente vai receber a vida eterna. Eu acho que esse lembrete é muito importante, porque a gente tende a ser muito crítico e achar que a gente não vai conseguir, porque a gente tem que ser muito boa. A gente não precisa ser muito boa. Não precisa ser muito boa. Você só precisa continuar perseverando e tentando. Ponto. E vai dar certo. A gente teve conferência aqui da Estaca no final de semana, e daí o Elder Schmaio, que estava aqui presidindo, ele falou sobre isso, que no Evangelho é o único lugar que ele magnifica os nossos esforços, né? O Senhor, ele não espera a perfeição de nós aqui na Terra, porque ele sabe que nós não seremos perfeitos aqui, mas ele vê o nosso esforço, então o nosso esforço diário, né? E ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas limitações, ele sabe as nossas dificuldades, ele viveu as nossas dores, então ele está vendo o nosso esforço diário e ele vai magnificar isso para que a gente possa alcançar a vida eterna, porque se fosse só por nós, nós não conseguiríamos, né? Mas ele está ali, ele é o mediador, né? Então, por causa dele, isso se tornou possível. E que bom que a gente tem isso, né? Tem o evangelho e tem a esperança, porque não tem como conseguir passar pelas provações, ainda mais quando é uma provação em que você não pode fazer nada, né? Você não pode fazer nada para resolver a morte física. Mas o Senhor, ele já venceu isso, como a gente já falou, né? E aí a gente só precisa nos esforçarmos e esperar a recompensa depois dessa vida, né?